E aí, galera da primeira série, bom dia. Nesta sexta-feira, 7 de outubro. Rapidinho, não é? Que bom. Primeira série, hoje nós temos um convidado muito especial do arcadismo brasileiro, né? O maior lírico, né, desse período, um dos maiores da língua portuguesa até hoje. O cara foi talentoso, né? Extraordinário mesmo. Tomás Antônio Gonzaga. Para a galera da primeira série, nós estamos avançando aí nos estudos de literatura brasileira. E o nosso autor convidado hoje, olha, é muito bom, hein? E então, atenção, olha aí, literatura brasileira, era colonial, né? O arcadismo de Tomás Antônio Gonzaga. Inconfidente, talvez o mais intelectualizado da Inconfidência mineira, né? Deixou uma marca muito forte, deixou um rastro, né, político muito forte nesse campo do nativismo, sentimento nativista, e deixou uma obra imortal, Marília de Dirceu. Uma obra imortal em língua portuguesa, muito expressivo, muito simples, comunicou fácil, foi excelente. Nasceu no Porto. Hoje a casa está lá, na cidade do Porto, né? Eu conheci, passei bem na rua, na frente da casa onde nascera Tomás Antônio Gonzaga. Então vamos ver o autor nesse contexto da Inconfidência, no cenário do arcadismo, influências, né? Imagine, muitos autores do modernismo aprenderam algumas lições de Tomás Antônio Gonzaga, principalmente a lição da expressividade, da comunicação simples, né? O arcadismo foi isso. Mas vamos ver o autor no contexto da Inconfidência mineira. Um movimento fracassado. Antes de começar já tinha fracassado. Mas quando eles detonaram a Inconfidência, as consequências foram terríveis. Ruins individualmente para eles, mas tem um lado benéfico, porque contaminou essa necessidade da gente buscar autonomia, que aconteceria pouco tempo depois. Em torno de 20 e poucos anos, né? Em 1822. Beleza, que bom, né? É isso, nossa aula de hoje traz esse momento bonito da literatura brasileira, né? O sentimento nativista e o lado individual amoroso de Tomás Antônio Gonzaga, que foi contaminado pelo contexto da Inconfidência. Vamos conhecer as origens, né? Qual o sentido, e vamos passear historicamente, segunda metade do século XVIII e virada para o século XIX. Então nós temos aqui a era colonial, né? Bom, e temos o arcadismo, o campo e a vida simples. Isso é a essência do arcadismo, é isso aí. O campo e a vida simples. Bom, tudo começa oficialmente por aqui, 1768, quando eles fundam em Vila Rica, né, atual Ouro Preto. É uma Arcádia, né? A palavra arcadismo é o ismo e Arcádia, né? Essa palavra Arcádia significa academia, fundar uma academia de autores, né? Isso espalhou pelo Brasil todo até hoje. E também as obras poéticas do Cláudio. E oficialmente, pedagogicamente, didaticamente, vai até 1836. Então, esse percurso aí é um percurso rápido. É assim quase uma transição, né? E do lado você tem uma fotografia bem bucólica, né? É um ipê amarelo lotado, né? E é uma montanha atrás, né? Um morro, né? E a casinha ali, essa vida simples, tranquila, né?
o bom gosto da vida do campo. Mas isso é só poeticamente, né? Porque os autores eram urbanos, moravam em cidades, envolvidos politicamente, altos cargos públicos e tal. Mas na poesia eles fingiam, era um adereço à natureza. Para completar esse detalhe, trouxe um texto do Roberto Carlos, né, que fala exatamente nisso. Então, olha, imagina, o arcadismo é a segunda metade do século XVIII. E Roberto Carlos está aí, vivo, produzindo, né? Então tem, de certa forma, uma correspondência desse desejo, né? Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito, olha aí, né? Para viver em paz, olha aí, paz, um lugar bonito, horizonte, natureza, alegria, felicidade com certeza, e nesse lugar o amanhecer é lindo, né? Com flores, olha aí a mediocridade dessa vida, a palavra mediocridade no bom sentido, claro, né? E aí a gente deita no campo, na relva, né? Escutando o canto dos passarinhos. Puro arcadismo, né? Isso acontece no texto, claro. Está entendendo como é interessante? Então, o arcadismo é isso. Bom dia aí para o Alencar, muito obrigado pelo cumprimento, Alencar. Vamos lá, hein? A galera toda de Uruçuí, Queimada Nova, né? Ribeiro Gonçalves, isso, valeu, é a primeira série, hein? Estamos fechando aí a primeira série, né? Tem aí 2 meses praticamente, e no próximo ano, o primeirão deste ano é o segundão do próximo ano, hein? É bem rápido, hein, Alencar? A coisa aí pega, hein? E vamos que vamos. Então está aqui essa apresentação, né, das origens, o entendimento do que é o arcadismo, para a gente poder chegar no autor, no nosso convidado, não é? Que é o poeta Tomás Antônio Gonzaga, um gigante, hein? Cara muito culto, né? Filho de um brasileiro e uma portuguesa de origem inglesa, olha aí. Eu tenho a biografia dele, eu fiz a leitura, hein? Uma boa leitura de investigação de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos lá, hein? Bom, palavra arcadismo. Arcádia, né? Você tem o ismo, você tem outro ismo aqui do neoclassicismo, outro ismo do setecentismo. Interessante, né? As 3 palavras designam um só momento, que é o século XVIII. Está aí, principalmente a segunda metade. Mas vamos botar logo o século todo, porque as ideias iluministas circularam até a Revolução Francesa, né, para mudar muita coisa. E até hoje respinga em nossas vidas, né? A palavra arcadismo vem, né, Arcádia, olha aí, ó. É uma região da antiga Grécia, região mítica, onde estavam as atividades pastoris, onde tocavam a lira, a flauta, né? Aquela coisa bem no imaginário. E aí cantavam versos de amor na Arcádia, que é um lugar idílico, natureza, né? E lá, pastores e pastoras, né, vivendo uma vida simples, tranquila e feliz, do jeito que o Roberto Carlos colocou no texto dele, né? Então, arcadismo. A segunda palavra, neoclassicismo, neo é novo, né? Uma retomada, um novo olhar, né? O ismo, a tendência, tem a palavra clássico, significa retornar à cultura greco-romana, a cultura clássica, né? Claro, o Renascimento já tinha retomado isso também. E o grande nome, ó, Camões, agora completou, fechou. Olha que detalhe, releia isso aí, primeirão, verifique. E a palavra setecentismo, o ismo, e aí você tem 700,
é exatamente a literatura desse século, de 1768, o setecentismo. Então, você tem 3 designações, 3 palavras que nomeiam esse período, né? O aluno vai dizer, não tinha arcadismo lá não, professor, tinha era setecentismo, não sabia nem o que era. Daí a explicação, tá legal? E também esse período pode ser chamado neoclassicismo, por conta desse prefixo aí, o neo é o novo, né? É um novo olhar, né? É imitar os clássicos, adaptando para o contexto que o autor está ali, né? No caso aí, o contexto é um contexto turbulento, politicamente, economicamente, né? Culturalmente, socialmente, né? Porque o Brasil colônia dessa segunda metade do século XVIII, em que a coroa está explorando, né, os impostos, né, das minas de ouro e diamante. Oh, gente, era muita riqueza, né? Então, a literatura árcade no Brasil, ela está ligada politicamente a esse ciclo da mineração. E esse ciclo da mineração, daí brota esse sentimento da independência, evidentemente, né? No princípio, só para Minas Gerais, imagine, né? Mas a coisa tomou um aspecto diferente, cerca de pouco mais de 20 anos depois, né? Mais ou menos 20 anos, pronto. Isso foi crescendo e vem a família real para o Brasil, e a coisa foi tomando outro aspecto, até explodir mesmo, ninguém segurou mais a questão da independência. E este ano nós estamos aí, lembrando, relembrando, aplaudindo 200 anos, né, o nosso bicentenário. Olha, galera, é um prazer bem grande, hein? Mostra esse contexto literário em que Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Silval Alvarenga Peixoto, autores que marcaram esse período. Assim como uma espécie de esponja, eles foram passando essa esponja para revelar além dos fatos, né? Aquilo que os fatos não revelam, a literatura revela e questiona. Valeu! Certinho aí? Pois vamos lá, hein? Olha aí, o arcadismo é uma arte que está ligada ao iluminismo, né? O iluminismo ele provocou, né, transformações fortíssimas na Europa, no campo social, econômico, político e ideológico. E alguns exemplos disso, né? Nós temos a queda das monarquias, essa coisa absurda, né? A queda das monarquias. E entra em decadência a aristocracia, né? E cresce um outro poder da burguesia. Esse poder da burguesia com a presença do povo, hein? Por essa altura, final do século XVIII, explode na Inglaterra essa revolução industrial. Em pouco tempo, o Império Inglês, né? E aí explode em 1789, aquela revolução que muda a história no planeta. A Revolução Francesa, né? Que até hoje ressoam, né, nos ouvidos da gente, a importância do que foi a Revolução Francesa para a queda das monarquias pelo Ocidente todo, né? As que permaneceram constitucional. É o caso da Inglaterra, que já vinha de muito tempo, Espanha, né? Brasil, México, cai também, por aí vai, né? Muito interessante, né? Então está aí, esse contexto é um contexto curioso, para a gente compreender exatamente esse raio, né, que se espalhou
espalhou luz, né? É o iluminismo, pelo Ocidente todo, né? Muito bom. Bom, características, origens, temas, né? Estilos, é o racionalismo. Agora, ciência e razão explicam a trajetória do humano nesses pouco mais de 200 anos. Está muito próximo ainda, não é? Mas isso tem mudado o planeta. Então é isso. Cai aquela subjetividade absurda, né, de misticismo do barroco, né, e entra em cena a razão, a simplicidade. Pronto, é isso. A simplicidade, a clareza. Isso é filosofia que chega e muda tudo, né? E reage-se contra o barroco, é lógico, né? Essa simplicidade. E vamos buscar essa imitação dos clássicos e da natureza, né? Aí aquelas imagens lindas, né? O bucolismo, o pastoralismo e aquele amor galante, impessoal, né? É impessoal. E aí funda-se academias, né? E o mais interessante é isso, fundar academias, né? E quando se fundava academias, usa-se nome de pastor, da Arcádia, né? Lá da Arcádia, do Monte da Grécia, né? E aí no Brasil nós tivemos autores famosos que usaram nomes de pastores da Arcádia, né? O mais famoso é o Dirceu, olha aí, do Tomás Antônio Gonzaga, né? Da obra famosíssima dele, né? Ele usou o nome Dirceu, né? Que coisa bonita, né? E o Cláudio usou o Glauceste, olha aí. E outros Termindo, e são muitos, né? Usavam o nome de pastor. Era muito comum isso aí. Isso na Europa e aqui no Brasil, lógico, né? Por aí, nós temos aí uma fotografia, né? Um diagnóstico do comportamento literário nesse período. Imitar os clássicos de maneira simples, evocando a natureza, o idílio amoroso, né? É uma literatura muito simples, né? Ela é uma literatura que chama atenção porque tem uma tradição milenar. Eles foram lá para a antiga Grécia e a antiga Roma. O autor antigo mais imitado, né, teoricamente, é o romano Horácio, né? Poeta latino muito famoso, né? Marcou muito essa forma de viver em contato com a natureza. Isso poeticamente significa que a natureza dentro do texto é um adereço, tá bom? É diferente da natureza no romantismo. No romantismo, a natureza é acolhimento, né? É confidente do eu lírico. Olha aí é diferente, hein? Dá uma olhadinha nisso aí. Primeirão, tem muita coisa boa, hein? Isso é muito legal, muito bonito. E então, olha aí, olha o Horácio aí, olha o poeta latino famoso, né? Horácio. Às vezes o papai bota o nome do filho Horácio, nem sabe da importância do nome, não é? Olha a sonoridade e a importância. Isso. Olha aí o José William, valeu José William, que bom. Estamos aí na nossa aula de sexta-feira, não é? Estamos avançando aí no conteúdo, não é? E aí vamos terminar esse conteúdo este mês, né, do arcadismo no Brasil, e aí vamos para o mês de novembro, o arcadismo em Portugal, não é?
vamos puxar o maior nome, né, do arcadismo em Portugal, ver as influências dele, né, o Bocage, muito famoso, né. E aí a gente fecha a nossa programação na primeira semana de dezembro, aí, primeirão. E aí é esperar o segundo, né, a partir de fevereiro do próximo ano. Aqui nós temos 5 expressões latinas, né. Olha aí. Aqui, o que a gente já falou, é idealizar a natureza. Aquele cenário aprazível, é gostoso, que fala lá o Roberto Carlos, né? Ir para o campo, ouvir os pássaros, deitar na relva, tomar água, né, do riachinho, por aí vai. E outra expressão, aurea mediocritas, né? Aqueles momentos simples, momentos assim medíocres, no sentido bem gostoso da palavra, né? As coisas simples do cotidiano, né? Aí, né? Usando a razão, lógico, o bom senso. Se tiver de beber uma bebidinha assim simples, né? E aí vai para o riacho, toma um vinhozinho. Não é para beber 2 litros de cachaça, não tem sentido, né? Use a razão, bom senso. Né? A outra expressão que chamou muito a atenção é fugere urbem. Isso é o que acontece muito, né, nas grandes metrópoles. Né? Isso é um reforço grande aí, porque metrópole já é o grande, né? A pessoa, sexta-feira, já cai fora da cidade, né? Porque a cidade cidade grande é um suplício, né? Um lugar de sofrimento. Né? Então é fugir da cidade, cair fora. Né? Então, cidade grande assim, é símbolo assim de corrupção, né, dos homens. A palavra corrupção aí é má qualidade de vida, né? Fumaceiro, cidade deteriorada, coisas assim desse tipo. Né? Então, cai fora. Né? Você imagina na época do Nosso Senhor, na época de Augusto, a cidade de Roma tinha 1 milhão de habitantes. Era um horror viver na cidade, né? Então, os autores dessa época, dentre eles Horácio, né, pregava a saída, né? Vai para o campo, né? Vai passar o final de semana fora. Ninguém aguentava a cidade, né? É o mesmo caso de hoje em dia. As grandes cidades, Teresina é um exemplo. Na sexta-feira de tarde, sábado de manhã, as pessoas querem cair fora. Né? Tá aí. É o arcadismo. Né? Agora, a expressão que mais chama atenção nesse período ela tem uma força filosófica muito grande. Né? É a expressão, ó, carpe diem. Incrível isso aqui. Né? Essa expressão, ela é fortíssima no arcadismo. Ela é filosófica, né? É psicológica, né? É de advertência, para você usar o bom senso, né? Controle, razão. Aproveite o seu tempo, o seu dia, o tempo presente. Né? O pastor convida a amada, né? Vamos aproveitar, meu bem, para a gente poder não perder tempo. Né? É isso. Porque a vida é breve e o futuro é incerto. Isso caiu bem com o Tomás Antônio Gonzaga, né? Por uma série de fatores. Gonzaga já tinha mais ou menos 40 anos quando se apaixonou por uma garota de seus 15. Né? Menos da metade, é impressionante. E ele passou em 5 anos, né, queixando. Né? A garota, tudo bem, já estava mais ou menos. O problema era a família, o pai, olha aí. Ih, complicou. Mas como ele era uma autoridade muito importante, não é? O pai até que consentiu. Pronto. Aí marcaram o casamento. Né? Mas aí teve aquele problema em confidência. Né? Enquanto o casamento não acontecia,
ele escreveu vários textos, né, com essa situação amorosa dele, né, com essa jovem, né, ela é a Marília, é nome de pastora, lógico, né, e ele era o grande apaixonado, né, e o título do livro saiu, Marília de Dirceu. Ora, quando deveria ter sido Dirceu de Marília, claro, né, porque ele era o interessadíssimo, né. Então ele trabalha bem esse tema aí do Carpe Diem, né, que é a questão do tempo, né. É um detalhe muito curioso nas entrelinhas, esse detalhe do tempo, né. E a outra expressão interessante também, né, é o inutilia, né, ou seja, os excessos, né, os excessos de linguagem, porque o barroco era excesso. Então, no arcadismo, houve essa separação do absurdo, né, do bom gosto e do defeito. Bom gosto é simplicidade, dizer o essencial. No barroco, o absurdo, né, o excessivo. Né. E aí você tem 5 expressões que a gente não pode esquecer. Legal demais isso aí. Isso ainda respinga até hoje. Né. Você não viu o texto do Roberto Carlos? Né. Aí Drummond, Manuel Bandeira, Mário Quintana, os autores do modernismo, vocês vão estudar de maneira mais larga no 3º ano, né? Eles todos buscam essa simplicidade tão bem trabalhada, né, por Tomás Antônio Gonzaga. Genial. Repasse aí, releia, para você ver isso aí como é de bom gosto, essa literatura Arcade. E então, muito legal, muito bom mesmo, né? Isso aqui são influências benéficas desse esse novo olhar, né, para o mundo clássico, a cultura greco-romana, né? E o autor que mais apareceu aí foi o Horácio. Né? Muitos apareceram, mas o Horácio foi extraordinário. Apareceu Virgílio, né, que tiram aquela frase da bandeira mineira, né? Horácio, muitos deles. Né? Legal, muito bom. E aqui, olha a delícia desta estrofe, de Tomás Antônio, né? Ele comunica fácil, né? Você vê uma estrofe tão interessante, tão simples, né? E olha a preocupação dele, como é interessante. Né? Que havemos de esperar, Marília Bela? Olha aí, mas é preocupar, esperar mexe com o tempo, né? Marília Bela, eita, aí tem um convite legal, hein? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias. Isso é interessante, que vem tarde as glórias, né? Isso é curioso, já vem frias. Por quê? Aí você entende que ele está envolvido politicamente com a Inconfidência, só que a menina não sabe, a família dela não sabe. Né? Ele vai revelar agora, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela, olha aí, nossa sorte, nosso destino. Matou aí a charada, né? Ou seja, o que pode acontecer vai estragar, e como de fato estragou. Ah, não, minha Marília, olha como ele é delicado, né? Minha Marília, Marília Bela, né? Aproveite-se o tempo, olha aí. Olha o detalhe do Carpe Diem. Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e
o tempo vai estragar, hein? Porque ele já tem mais de 40. E ele já está se sentindo assim, ei, rapaz, o negócio vai complicar. Ela tem seus 16, né? E ele já mais de 40 e tal, quarentão, né? Por isso que ele está aí preocupado. E aí? Essa menina e tal, e eu, né? Você vê que já resvala no campo sexual, né? Ele está preocupado, machão, né? Aí, isso revela o título, um pouco dessa preocupação com o título do livro. Marília de Dirceu. Ora, ele é que está interessado e preocupado, então o título deveria ser Dirceu de Marília. Mas aí vem aquele orgulho macho, do macho, né? Está aí. Por isso que ele diz, o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante, o rosto, né? A graça. Que texto, né? É um texto muito belo esse aí. De uma simplicidade, uma comunicação muito fácil, né? Muito interessante, perfeito. Por isso que o Tomás Antônio ele é visto como um dos poetas mais lidos, mais apreciado, né? Mais expressivo da língua portuguesa. É incrível. Olha que a primeira parte de Marília de Dirceu é algo colossal para o leitor. É agradável ao leitor, né? Muito bom. Galera, que beleza, né? O primeiro ano aí, a primeira série aí, degustando, né? Tomás Antônio Gonzaga. E estamos encaixando as características do arcadismo, né? Enxertando no texto, detectando no texto, reconhecendo na linguagem essas características. Bom demais. Pois vamos lá, hein? Então, vamos explicar mais? Vamos agora para o contexto, um contexto mais específico do arcadismo na colônia e na metrópole. Essa relação entre a metrópole e a colônia, né? Bom, vamos invocar logo aqui o nome do... Olha que nome, né? Fortíssimo. Sebastião José de Carvalho e Melo, né? Ele nasceu no finalzinho do século XVII, faleceu em 82, né? Então ele viveu 81 anos, viveu muito para a época, né? Ele era o todo-poderoso Marquês de Pombal, hein? O cara não era fácil, hein? O homem era poderoso. Ele foi primeiro-ministro de Dom José, né? Por quase 30 anos. Né? E aí ele fez coisa, né? Em Portugal, nas colônias, ele agiu duro, né? Imagine, quando ele assumiu, ele era um ilustrado, né? O iluminismo, né? Chamou os intelectuais que estavam espalhados pela Europa, intelectuais portugueses, né? Em outros países da Europa. E aí a primeira coisa que ele fez, uma reforma do ensino. Está aí. Incrível, né? Profunda a reforma. Talvez tenha sido até hoje a reforma mais profunda, né? E aí expulsou os jesuítas, né? Para poder o ensino acontecer. Ele botou fora os jesuítas, né? Porque o ensino ele era controlado pelos jesuítas, tanto em Portugal quanto nas colônias, né? E quando ele assumiu, o bicho pegou. Aí o bicho pegou e pegou complicado, né? Aí. E aconteceu entre a Espanha e Portugal, aconteceu um evento meio complicado. Foi preciso assinar um novo tratado. Olha aí. O Tratado de Madrid, quase um segundo Tratado de Tordesilhas, né?
alinhamento de fronteiras. Né? Você imagina, o Brasil imenso, né? Ainda queria abocanhar o Uruguai. Né? Só não abocanhou mesmo porque Dom Pedro I não tinha mais dinheiro. Aí o Uruguai gritou a independência e deu certo. Né? Daí, era um alinhamento entre a Espanha e Portugal. Né? Mas esse Marquês de Pombal ainda foi mais longe. Né? Transferiu a capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. Daí, olha aí o que é que ele fez, né? Esse cara não era mole, hein? O cara era uma super inteligência, né? Bom, em 55 ocorreu um tsunami, né, em Lisboa, um terremoto terrível, né? E isso contabilizaram 50 mil, mas quando contabiliza 50 mil, bota mais 20, né? Um terremoto, isso foi terrível, né? E ele reconstruiu a cidade. Reconstruiu e tornou Lisboa uma das cidades mais belas do mundo. E eu posso comprovar, porque eu estive lá 2 vezes, né? E aí vem uma coisa mais ainda do ponto de vista político, inflamou tudo. Em 1776, né? Ele ainda estava no poder. A independência dos Estados Unidos, olha aí. Isso inflamou muito, né, na colônia, contaminou. Aí explode depois a Revolução Francesa, mas a coisa mais conveniente, pouco tempo depois, é que arrumaram malicuia e caíram, atravessaram o Atlântico, rumo à colônia. Tá aí. Isso foi muito benéfico, né, para a nossa independência, né? A chegada da família real. Dom João VI, ele era regente. Cuidado. Tinha a rainha, que era Dona Maria I, só que ela estava fora do governo, mas continuava rainha. E ele, príncipe regente. Ela já estava com problemas mentais, demência. Por isso que ela foi chamada Dona Maria I a louca. Né? Está aí o contexto. Esse contexto foi extremamente favorável. Alguns pontos desse contexto para a nossa independência. Né? Melhor momento, depois da Inconfidência, chegada da família real em 1808. Né? Então, nós estamos aqui quase já pronto para a gente apresentar o Tomás Antônio Gonzaga. Valeu? Que bom, né? É isso aí. Aqui, olha o arcadismo aí no Brasil. Agora é bem específico, né? E tudo vai acontecer em Vila Rica, Minas Gerais, 1768, e aí atinge aí alguns anos depois da independência. E aqui nós temos vamos botar assim, um retrato, né? Uma pintura do que seria o rosto de Tiradentes, e aí a geografia de Minas, né? E a bandeira, Libertas Quaesera Tamen, com um triângulo à base embaixo. Né? Muito interessante, simbolizando as 3 palavras da bandeira francesa, né? Os ideais utópicos, né? Égalité, liberté, fraternité. Aí, é a Conjuração Mineira. Opa! Bem no ano da Revolução. É por isso que essa literatura tem uma fortíssima conotação sociopolítica, bem no campo, né, nativista mesmo. Né? Então, os intelectuais aí do arcadismo no Brasil, né, recebiam muitas influências das ideias iluministas. Né? E ainda foi sacudido pela independência americana e a coisa
pegou legal, ele inflamou muito. Só que eles não contavam que o fracasso já era iminente, né? Fracassou. Fracassou o evento, mas as ideias continuaram, e que ideias maravilhosas, né? E aí vem a família real, aí a coisa vai tomando corpo, né? Muito bonito isso aí. Primeirão, é um prazer muito grande isso aí para nós, né? José William, Alencar, a turma aí toda da primeira série, né? E então, a poesia lírica do arcadismo, nós já vimos o Cláudio, né? E olha que beleza, que fotografia, né? Isso é bucolismo, pastoralismo, é a natureza. Opa, tá aí, né? Fotografia bem bucólica, a natureza perfeita, né? Daí, é exatamente essa primeira metade do século XVIII, né, começa a fugir do barroco, né, e abrir caminho para temas bem simples, com a natureza, evidentemente, né. Legal, bom demais. Opa, chegou o Tomás Antônio, bicho era galã, hein? Tá aí, o cara era top. Analisa essa pintura, digamos assim, esse bico de pena, né? Ele na mesa dele aí, escrevendo, a caneta, a pena na mão dele, pensando, né? Cabelão. Ele era mais ou menos por aí, por esse perfil, né? Bem aqui uma balança, ele era ligado ao judiciário, ele era um ouvidor. Era um juiz de alto nível. E aí, bom, começou esse afé, esse namoro, né, com a Maria Doroteia. Olha o nome dela aqui, galera, né, lá em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, né. E aí o tempo passa, ele fica noivo dela, né, aliança mesmo. Aí ele vai, escreve um documento pedindo, né, permissão, né, para se casar, né, porque ele era uma alta autoridade, né. E foi logo no tempo que ele foi nomeado desembargador na Bahia, né. E aí ele ficou enrolando para não ir para a Bahia, porque ele já estava de casamento marcado e envolvido até o pescoço na Inconfidência. Olha que coisa doida, não é? É tanto que em 789 ele foi denunciado, né, como conspirador na Inconfidência, ou conjuração, se quiser. E aí foi preso. Pimba! Estragou tudo. Mas ele já tinha escrito a primeira parte de Marília de Dirceu, hein? Já era famoso, né? Nasceu em 744, e foi a óbito em 1810. Viveu bem, né? Viveu bem mesmo. 66 anos, viveu legal, pegou bem, né? E lá, bom, ele foi para Moçambique, degradado, né? Para Moçambique. Rapaz! Acaba de sair de Minas Gerais, o cara era rico. Tinha propriedades, noiva, menina linda, bem jovem, ele já com seus 40 e tantos anos, ela com seus 16 por aí, né? E lá ele teve que reconstruir a vida. Casou-se, né? E foi nomeado juiz de alfândega. O cara sabia tudo de leis, né? Então o governador de lá aproveitou logo, né? Casou-se e tal, né? Deixou 2 filhos. Eu tenho a biografia dele, Ana e Alexandre. E ele também escreveu textos satíricos, políticos, satíricos, contra o governador da época, lá em Vila Rica, não é? Tá aí, Tomás Antônio Gonzaga, maravilhoso, um poeta incrível.
talentoso, escreveu uma obra lindíssima, né? Maravilhosa. Muito bom, vamos lá. Daí, que beleza, né? Escreveu Marília de Dirceu, que traz muita poesia maravilhosa e o drama pessoal. Esse drama pessoal, a parte da diferença de idade já tinha sido superado, o problema foi político. Então Marília deveria vir para cá, o Dirceu vir para cá. Então deveria ser Dirceu de Marília, né? Mas aí a coisa aconteceu, né? E transformou-se no primeiro mito amoroso da nossa literatura. A obra tem duas partes. Tem essa primeira, né? Foi publicada nesse período, depois da Inconfidência. Ele já estava já em Moçambique. E a obra explodiu. Muitos leitores, deu fama a ele, né? Até porque foi escrita antes da prisão, né? Ele estava no namoro, né? Oh, coisa boa, o namoro. Ele só, né, pensando nela, né? Porque ela era muito bonita, uma menina de seus 16 anos, mais ou menos, né? E o cara com mais de 40, o negócio não é fácil, hein? Olha aí a preocupação dele aí. Olha aquela estrofe que eu falei para vocês. Ele preocupado com a parte do sexo, né? Tá aí. Corpo, roubar o corpo. A preocupação dele é a questão do destino dele, né? Segredos, sombras, né? E ele todo o tempo ligadão nela. Eita, problema grande, viu? O cara doido para se casar, já quarentão. O bicho pegou, hein? Foi complicado, né? E aí ele preocupado com o tempo, né? É o carpe, ó, carpe diem, né? Que é a questão do tempo, né? Ele doido por ela, né? Estava só afiando, né? Mas está aí, né? Tomás Antônio era um pop, né? O sujeito era cult, né? Bom, mais outra estrofe. Ornemos nossas testas com as flores. Olha que coisa, né? Coisa bem interessante, bem romântica. E façamos de feno um brando leito. Olha, feno um brando leito. Cama. Prendamos-nos, Marília, em laço estreito. O que é isso? Beijo, abraço, afago. Gozemos do prazer de sãos amores. Opa! Lá e vem a preocupação agora. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Você vê, todo tempo aquela preocupação, né? É o carpe diem, né? Todo o tempo isso aí. Né? É incrível, né? Lógico, fosse eu também estar na mesma situação. O cara preocupado, a menina, e ele, o negócio passando e nada. Beleza, né? Com os anos, lá vem ele se queixa agora, né? Com os anos, Marília, o gosto falta. Ai. Olha aí, meu diretor Flávio, o gosto falta, né? E se entorpece o corpo já cansado. Que preocupação, não é? Ele criou uma metáfora interessante. Ele se compara assim. Não, triste, o velho cordeiro está deitado. E o leve filho sempre alegre e salta. Então, ele imagina assim, né? Puxa vida, já estou assim meio para lá, né? Eu fico imaginando se tivesse filho e tudo, né? A mesma formosura é dote.
que só goza a mocidade. Ele jogou para ela, porque ele já está com mais de 40, né? Rugam as faces, o cabelo alveja. Mal chega a longa idade. Todo o tempo carpendi. Né? Coisa curiosa. A segunda parte da obra foi publicada em 799, né? Saiu em Portugal, e ele já era famoso. Né? Foi escrita na prisão. Xiii, aí o bicho pegou. E vem aquela queixa, já é uma coisa muito confessional, né? Está para baixo, depressivo, né? Já tem marcas do romantismo na obra aí, nessa segunda parte. Né? Ele lamenta, né? Queixa-se da falta de liberdade, está com muita saudade, a frustração, né? Afinal, escapou. Né? E aí ele vai, que diversas que são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda e feia, prisão, dessas horas felizes já passadas na tua pátria aldeia, ou seja, no nosso lugarejozinho, Vila Rica, na sua fazenda, né? Na minha também, mas aí o bicho pegou, hein? Complicou. Olha, mais uma queixa. Ele está vivendo o tormento dele, mas resiste. Ele está resistindo. Né? Nesta triste masmorra, de um semivivo corpo sepultura, ainda, Marília, adoro, né, a tua formosura. Olha, o cara não para de pensar nela, hein? E ele vai resistir pelo pensamento, pelas imagens. Né? Amor na minha ideia. Olha o platonismo aqui, como é interessante, né? Te retrata. Busca, extremoso, que eu assim resista. A dor imensa, que me cerca e mata. Ô, Tomás Antônio, não tem jeito. O bicho pegou, hein? Eis o problema do Tomás Antônio. Né? Essa segunda parte ela é dolorosa, ela já é pré-romântica. Né? Porque a primeira parte não, era aquela doçura toda, né? Bem Arcade. Mas essa segunda já tem muita dor, sofrimento, perda. Né? Já lembra muita coisa do romantismo. Fechando? Opa, pois aí, para a gente fechar, essa estrofe aí de Marília de Dirceu, não é? A gente pode inferir o seguinte, né? A ideia, né, de manter a imagem dela para poder superar a dor, tentar vencer a dor, não é? A ideia de manter a imagem dela, né, usando, né, a dor da perda. Valeu, galera da primeira série. Que legal, que bom. Muito bom. Aí, o arcadismo de Tomás Antônio Gonzaga. Olha, primeirão, até a próxima aula. Valeu, hein? Tchau, tchau.